Olá pessoal, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com mais um vídeo. Hoje vamos falar de Revolução Industrial. Qual é o livro? É A Era das Revoluções, do Hobsbawm. A gente vai tratar o capítulo que fala sobre a Revolução Industrial, tá? Só para vocês terem uma ideia, trata-se aqui de um dos últimos capítulos, na verdade não, desculpa, eu errei aqui, na verdade é um dos primeiros, é o segundo capítulo, a Revolução Industrial, que fica na página 57. Então, começar esse texto, ele é indicado para a gente poder, no ensino médio também, né, para professores que vão lecionar essa disciplina no ensino médio e quiserem aprofundar mais alguns detalhes. É interessante para professores nesse sentido e, claro, para alunos de graduação, para os discentes de graduação aprofundarem também nas questões, na visão do Hobsbawm, na questão da Revolução Industrial. Dando seguimento naquela ideia de que a Revolução Inglesa abriu caminho para o capitalismo e para toda a Revolução Industrial que aconteceria nesse momento, né, chamado por alguns, né, de primeira Revolução Industrial. Então vamos lá, eu puxei alguns pontos, acho que é interessante a gente ver, e é bem interessante porque esse texto ele também abre algumas críticas ao capitalismo. É bem importante porque a gente compreende o capitalismo, né, na sua fase inicial, ainda no seu desenvolvimento, e como algumas coisas elas são presentes, algumas práticas, né, até de exploração são presentes. Então, sim, é um texto bastante crítico ao capitalismo no seu surgimento. Então, começamos aqui, o Hobsbawm ele fala que ele começa a questionar por que essa revolução, se tem a ideia de que ela explodiu, a Revolução Industrial, né? Por que ela explodiu lá em 1780? E que não faz muito sentido também a gente delimitar quando que ela termina. É uma revolução que vai acontecendo e vai encaminhando para outros desdobramentos ali. Então, e aí ele questiona alguns pontos. Será que foi uma questão de superioridade tecnológica? Será que foi uma questão de superioridade científica? E aí ele vai questionando isso também, mas ele vai mostrando que não é bem assim. Porque, por exemplo, na França, né, tinha um movimento intelectual muito mais avançado que na Inglaterra. Tá? E que essa Revolução Inglesa, que caminhou para a Revolução Industrial, ela não precisou de tanto refinamento intelectual. E aí pergunta quais foram as condições, afinal, para poder desenvolver isso. A questão que ele coloca, que é uma coisa que a gente já falou em vídeos passados falando de Revolução Inglesa, que era por uma questão dos proprietários com espírito comercial, ou seja, aqueles proprietários de terra que eram capitalistas, que vieram ao monopólio da terra, ou seja, cercarem suas terras, criarem um monopólio no seu comércio. E pelas atividades agrícolas dirigidas ao mercado, né? Então, se aumentava a produtividade, né? Quanto mais você aumenta essa produção e a produtividade, mais você vende também, né? Eles forneciam as cidades e as indústrias também, e forneciam esse acúmulo de capital, ele também era utilizado para uma modernização no caso da Inglaterra. Ele vai puxando alguns outros pontos, isso é interessante a gente mostrar, porque naquele período, quando a Inglaterra começa a se expandir pelo mundo, a gente pode imaginar que seria um único país capitalista vendendo coisas, ou seja, o lucro era exorbitante. Então, por isso que esse capitalismo se desenvolve, ele se inicia e ele alavanca de forma tão monstruosa ali naquele início. Ele fala aqui de 1795 a 1846, por exemplo, né, alguns proprietários tentaram barrar essa mentalidade industrial, né, mas o progresso nesse sentido ele já tinha alavancado. Então se cria uma situação histórica especial, chamada por Hobsbawm desse contexto histórico único, que acontece ali naquele momento. Por isso que é tão difícil quando a gente vai falar de implantar o capitalismo em outros países, porque
contexto histórico, a situação histórica não é a mesma, não é o mesmo terreno, não é o mesmo lugar. Então, não dá para a gente reproduzir as experiências inglesas em outros territórios, tá? Então, não dá nem para dizer que o capitalismo deu certo na Inglaterra, deu certo para quem? A gente sempre fica com essa pergunta, né? Então, nesse momento, na Inglaterra, a gente tem o quê? Os empresários e investidores que seguiam a ideia máxima de comprar mais barato e vender mais caro, monopolizar o mercado mundial como única nação produtora, tá? Então, eu falei, imagina esse país sendo o único país capitalista a vender bens. Então, é claro que eles vão ter o lucro máximo ali, muito mais que máximo. Então, aos poucos, esse modelo inglês ele passou, sim, a ser copiado por outros países, mas cada país tem sua particularidade e deve ser estudado em separado, tá? Então, é difícil você dizer se esse... difícil não, na verdade é bem fácil dizer. Esse modelo inglês, ele não é totalmente transplantado para outros lugares. Cada lugar ele vai ter um tipo de capitalismo que vai ter um tipo de dinâmica própria. E é difícil falar no geral, porque, né, cada lugar é cada lugar. Entre 1789 e 1848, e vamos lembrar que 48 é o ano da Primavera dos Povos, do Manifesto Comunista, né? Marx já estava observando essa sociedade capitalista e fazendo suas críticas. Então, entre esses anos, a máquina a vapor ela começa a dominar o mundo, né? Então, eram investimentos britânicos, mais um investimento britânico aí. Os ingleses construindo ferrovias no mundo todo, né? Começavam ali a colocar ferrovias na África, a expandir para outros territórios. A própria Guerra de Secessão, né, nos Estados Unidos também está presente lá a máquina a vapor e os trens, principalmente do lado norte, que ajuda muito na questão da guerra. Então dá para fazer pontos de ligação aí que vocês vão ver. Esse investimento inglês das ferrovias muito presente. No Brasil também, né? Se vocês pegarem lá a própria Estação da Luz de São Paulo, ela veio de 1867 e aí passou por umas últimas reformas de 1895 e acabou em 1901. Ou seja, foi uma estação, né, criada pela companhia inglesa, né, uma companhia inglesa de São Paulo. E outros mais, né? Tem a região também de Paranapiacaba, que é uma região para funcionários dessa empresa. Então, quem quiser conhecer um ambiente, assim, ver como é que eram essas construções, essas ferrovias, podem visitar esses dois lugares em São Paulo. Continuando aqui, o texto ele também faz uma associação da questão da escravidão com um capitalismo, que no senso comum é muito comum se pensar que quando a escravidão acaba, o capitalismo começa, e logo as duas não coexistem, não se associam em momento nenhum, que é uma grande mentira. É uma grande mentira porque a gente sabe que durante a questão do imperialismo, e enquanto esse capitalismo estava se desenvolvendo já na Inglaterra, sendo implantado em outros países de alguma forma, seja só vendendo, seja depois até se desenvolvendo uma indústria mais tarde, né, essas práticas de escravidão, elas existiam. Então, por exemplo, a escravidão e o algodão inglês, né, eles marcharam juntos em muitos momentos, né? Comprava-se o algodão indiano, que tinha mão de obra escrava, né, e essas plantações, né, nas Índias Ocidentais, com mão de obra escrava, fornecia esse algodão para a indústria britânica. Tá? Então, encorajado pelas companhias, né, pela Companhia das Índias Orientais, por exemplo. Então, a gente pode fazer essa associação. É mão de obra escrava que fornecia o produto para as indústrias inglesas. O monopólio ele foi estabelecido pelas guerras também, né, de domínio imperial. Na América Latina também ocorreu isso, mas a América Latina ela também defendeu as exportações britânicas por um bom tempo, principalmente quando teve o bloqueio de Napoleão com a Inglaterra. A América continuou comprando bastante aí da Inglaterra, inclusive até coisas que não eram necessárias, como patins de gelo. Imagine,
Para que vai querer para atingir gelo aqui? Então, a Índia ela foi sistematicamente desindustrializada pela Inglaterra. Então, você vê o domínio da Inglaterra sobre esses territórios, mantendo eles pobres, sempre submissos e fornecendo matéria-prima, mas não deixando que eles se desenvolvam tecnologicamente. Isso é muito importante. Então, ela deixa de ser uma exportadora de algodão. Ela só poderia fornecer a Inglaterra nesse momento, né? Como matéria-prima ela sempre vinha do exterior, no caso da Inglaterra, né, eles começaram a dominar, a abrir colônias e a escravizar. E aí a gente tem um exemplo, né, que é a questão da Guerra do Ópio, que começou lá em 1839, em que a Inglaterra, vendo que não tinha abertura no mercado chinês, o que ela faz? Começa a viciar os chineses com uma droga indiana, tá? Que era esse ópio aí. E começa a lucrar em cima disso, né? Então isso aí é um papo para outra hora, mas é só pesquisar sobre a Guerra do Ópio, ver o momento em que a droga era legalizada e imposta para poder viciar chineses para gerar lucro para a Inglaterra. Então vocês parem para pensar nessa questão até de legalização de drogas, quando que ela interessa, a quem interessa, em que momento da história a droga foi legalizada? Na Guerra do Ópio. Em 1860, o algodão ele passa a ser mecanizado, né? Então ele acabava não utilizando tanta mão de obra, utilizava mão de obra barata, né? Mas mesmo essa mão de obra barata estava em falta. A gente começa a mecanizar aquela coisa toda e isso, claro, vai gerando mais desemprego, né? Outros tipos de indústria também vão ser gerados durante essa época, né, de bebida, por exemplo, mas que não são tão impactantes como a indústria do algodão. De 1880, entre 1830, quer dizer, 1830 e 1840, teve-se uma maior agitação revolucionária. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas, diante das condições, começaram a se revoltar. E aí, como diz Manuel Castells, para que uma revolta ela ecloda, a indignação ela tem que ser maior que o medo. Então, essas pessoas começaram a ficar indignadas com as condições de trabalho, com a exploração que era feita. E vamos chamar um detalhe aqui, mostrar um detalhe, que a gente está falando do capitalismo na sua primeira fase ali, de desenvolvimento. E já nessa fase, o capitalismo ele é exploratório. Tá? Então não tem essa de dizer, existe um capitalismo que depois foi se tornar explorador, porque, né, por causa das... Não, ele já nasce como explorador. Ele não vê o direito de trabalhadores, não existia direito de trabalho, nem nada do tipo, não existia, né, nem nada que favorecesse as pessoas mais pobres em nenhum momento. Então o capitalismo já no seu nascimento, na sua essência, ele é explorador. Então, por isso que as críticas se recaem na época, por isso que o Marx ele observa isso, por isso que ele faz o Manifesto Comunista, por isso que se desenvolve os movimentos socialistas, porque eles começam a visar a questão do pobre ali, trabalhador, e os seus direitos diante disso tudo aí, dessa exploração, né? Um bom texto para se ler também é a Exploração do Thompson, né? Para quem tiver interesse, quem sabe a gente trabalha ele no futuro aqui também. Então, nesse período, o Hobsbawm ele mostra, né, que a economia, por ter essa transição agressiva, gerou revolta. Sim, foi uma transição muito agressiva. O capitalismo ele veio de forma muito agressiva, principalmente nas camadas pobres. Tá? Então, primeiro tiveram os levantes dos trabalhadores, né, como a própria Primavera dos Povos, os cartistas, os ludistas e outros movimentos que também, né, são bem importantes. Os ricos eles continuavam acumulando e lucrando muito, né, enquanto o proletariado ele mantinha o mesmo nível de vida. E esse salário ele podia subir ou aumentar de acordo com o custo do nível de vida, né? Então, se vocês pararem para ver, por mais trágico que seja, explorador que seja, ainda é menos pior do que coisas que a gente vê hoje. Que o nosso salário ele não melhora e o custo de vida aumenta. Né? Ainda tem essa questão ainda. Hoje ainda é pior do que essas questões de revolução da Revolução Industrial. Nesse sentido, claro, né? É claro que depois foi conquistados os direitos trabalhistas, né? A questão das 12 horas foi diminuído para 8.
o trabalho infantil não foi mais permitido e tudo mais, mas isso depois é para a gente, né? A questão desse momento, nada disso tinha. Os trabalhadores, né, podiam ser mulheres, crianças, e os patrões, eles preferiam contratar mulheres e crianças, porque era uma mão de obra mais barata e mais, segundo eles, dócil. Ou seja, pessoas que ele podia chegar, gritar, brigar e até bater, né, até dar uma punição, e sem o perigo de ter um revide. Então, se ele fizesse isso com outro homem, quem sabe ele poderia revidar ali naquele momento, né? Ia ferir o orgulho masculino dele e talvez ele pudesse revidar. Então, consideravam que mulheres e crianças eram mais dóceis nesse sentido, eram melhores para se tratar, para você poder manipular, impor e oprimir, tá? Então, é bem interessante essa questão do trabalho, né? Os trabalhadores, eles poderiam morrer de fome, né, e tal, poderia acontecer algumas coisas, mas eles estavam ali sempre naquela mesma condição de trabalho. É interessante te ver isso, porque isso é o capitalismo no seu surgimento, isso é o capitalismo, não se pensou, não se refletiu, não se questionou a questão do pobre, só se pensou na questão do lucro. O que poderia se lucrar, como que o sistema poderia funcionar, mas nunca se pensou nas questões das vidas humanas dos trabalhadores que estavam ali, ou seja, faltou materialidade, faltou observar a sociedade, né? Que é um questionamento aí que o Marx coloca, né? De você observar a sociedade, o materialismo dialético, né? Faltou isso aí. Ou faltou, ou não quiseram ver mesmo, né? A outra questão que o Hobsbawm, ele coloca no seu texto, né, sobre a Revolução Industrial, é a questão do carvão. O carvão era muito importante, tá? Era a principal fonte de energia daquela época, não só dos maquinários, mas combustível doméstico também. Durante todo o século XIX, o carvão ele é muito importante, né? Em emprego da máquina a vapor, e a máquina a vapor ela se tornou um tipo de imaginário. Toda vez que você pensa na questão Revolução Industrial, você pode pensar, num primeiro momento, numa fábrica, mas outras vezes, se você fala de século XIX, o símbolo que vem é o trem a vapor, né? Maria Fumaça, como a gente conhece. Então, esses maquinários, eles entraram para a imaginação como na poesia, no simbolismo, como uma questão de progresso, né? Se você tinha a máquina a vapor que de repente ajudava ali na corrida para o oeste, nos Estados Unidos, era uma demonstração de progresso. A própria Guerra de Secessão do Norte contra o Sul mostrava que o Norte era mais desenvolvido porque tinha máquinas a vapor e podia levar, né, suprimentos e o exército mais rápido para o fronte do que o Sul, menos desenvolvido tecnologicamente. Então ficou claro aí, né, nessas questões, né, que essa máquina a vapor ela tinha vindo para ficar. Virou um tipo de coqueluche ferroviária, como diz o Hobsbawm. Durou alguns períodos ali, no século XIX, né, e sempre com essa tecnologia britânica. A classe rica, né, que a gente pode observar e que faz parte dessa explicação de por que a Revolução Industrial explode na Inglaterra, a classe rica acumulava tão rápido e tinha um excedente tão grande que ele podia investir inclusive na exploração imperial, e investir em invadir outros lugares, outros países, e extrair de lá matéria-prima. Tá? Então o investidor inglês ele também emprestava prontamente, e aí a gente começa a criar as dívidas principalmente no Brasil, para poder construir essas ferrovias, também tem empréstimo aí, e aí sim eles vão emprestar e essa dívida ela vai crescer. E aí vamos para a última parte do texto, que fala da questão do aumento da população, né, que levou ao aumento do fornecimento, obviamente, de alimentos. Né? O Hobsbawm ele chega a fazer um debate ali, porque atribui-se que o crescimento da cidade se deu por causa desse êxodo rural, por causa dos cercamentos de terra, sem terra para poder produzir, para poder sobreviver. Essas pessoas foram obrigadas a irem para a cidade, a se proletarizarem na cidade. Né? Então, em vários momentos, isso foi até desejado, que essas pessoas saíssem do campo e fossem para a cidade
e deixassem o campo com algumas fazendas que pudessem tomar conta e fazer suas grandes produções ali. E o texto ele chega a fazer um debate sobre isso, porque tem algumas visões que falam, mas pode ter sido taxa de nascimento, mas não foi, porque a taxa de nascimento era muito lenta para poder conseguir fazer o crescimento, o boom, a expansão que a cidade teve naquele momento, e isso coincide exatamente com o êxodo rural, com os cercamentos de terra. É bem interessante esse debate aí, para poder se levantar, de repente, até com uma turma de ensino médio. Acho que é bacana fazer eles pensarem, né? Será que foi uma coisa? Será que foi outra? Né? Então, a deterioração do campo era desejada, né? Era necessária mais mão de obra na cidade, então eles eram obrigados a urbanizar-se e proletarizar-se, como eu falei. A fome influenciava a imigração, né? Principalmente depois de 1850, então se a pessoa estava no campo, ela não tinha mais terra para plantar, ia passar fome, ia morrer. Então, ela tinha que arrumar uma forma de sobrevivência, e aí buscava-se a cidade. Isso é muito discutido na questão do Brasil também, né? Na urbanização aqui dessas pessoas procurarem os centros urbanos para poder sobreviver ou continuar no campo, né? Então tem os outros debates sobre isso, é bem interessante. Se reclamava, claro, da preguiça do empregado, né? Bem, patrão reclamava da preguiça do empregado, buscava esses empregados mais dóceis, como eu falei para vocês, a questão das mulheres. Existia o subcontrato. O subcontrato era um empregado contratava outras pessoas que eram seus empregados, mas para poder trabalhar na mesma empresa que ele trabalhava. Então, claro, essas pessoas subempregadas ganhavam bem menos, tá? E aí faziam o trabalho de um trabalhador que seria um contratado. É muito parecido com a dinâmica de terceirizadas hoje em dia, tá? Então, as leis, não existiam leis a favor do empregado, né? Muitas vezes as leis, elas protegiam o empregador, o dono da fábrica. Se aplicava multas ao empregado de forma de você controlar ele, né? Eu sempre cito a questão das fábricas na Índia, que tinha até castigos físicos nesse sentido, né? Então, esses investidores proprietários, os self-made men, como chamam, né? Eles, nesse período, o Hobsbawm deixa claro, eles não só eram mais agressivos, né? Como eles exploravam muito mais do que em épocas posteriores, porque não existia leis que protegessem esses trabalhadores. As leis que apareciam eram para beneficiar quem empregava. Logo, essa pessoa não tinha limite. Não tinha limite. Por isso que é tão importante a gente debater isso, e talvez debater isso sim em sala de aula, talvez não, debater sim em sala de aula, essa questão dos direitos trabalhistas. Mostrar que em um momento, quando o capitalismo começa a surgir com as indústrias, né, já estava surgindo antes nos campos, mas quando ele se desenvolve mais nas indústrias, ele vem de forma extremamente feroz, ele vem acabando com as pessoas, matando pessoas nas fábricas, e sem sofrer nenhum tipo de sanção, nem nada nesse sentido. Então, os direitos trabalhistas vêm para proteger o trabalhador dessa gana toda, dessa agressividade, né? Então, quando se fala, a gente vai tirar os direitos trabalhistas para poder conversar com o patrão, não acredite nisso, porque o patrão, sem direitos trabalhistas que possam impedi-lo de exagerar, de explorar, ele vai fazer tudo que ele puder, tudo que tiver no limite dele. E se não tiver limite, ele vai agir sem limite. Então, acho que é importante levar essa discussão sempre para a sala de aula, mostrar que esse capitalismo ele já nasce assim. E o que amarra ele são algumas leis que entram depois a favor dos trabalhadores muito tempo depois, né? Vai demorar muito, e esses direitos trabalhistas se dão através de muita luta, muita revolta, muita revolução, tá? Ela não é dada aos trabalhadores, então é importante a gente estar sempre observando isso aí, esse debate todo, problematizando isso e mostrando que não é natural, patrão, quem cria as regras ali
não vai dar nada de mão beijada, tem que fazer pressão, e é isso. Direito trabalhista é inegociável. E é isso, gente. Eu acho que esse texto da Revolução Industrial, do Hobsbawm, levanta muitas reflexões interessantes, muitas reflexões que são extremamente atuais para a gente poder debater em sala de aula. É isso aí, vamos ficar aí para o próximo vídeo, espero que vocês gostem, dá um likezinho aí, se inscreve e é isso aí.